Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem, especialmente você que está sendo perseguido no seu local de trabalho, você que sofre com o vício, você que sofre com a depressão, você que está enfrentando problemas familiares, problemas de saúde, emocionais, espirituais, enfim. Seja lá qual for o teu problema, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração e você vai perceber, tendo esta mensagem como base, que você é muito mais forte do que todos os problemas que você está enfrentando. O que significa que você pode sair vencedor, vencedora, vitorioso ou vitoriosa de tudo isso que você está enfrentando no nome de Jesus. Independente do teu problema, você é mais forte do que todos eles. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Observa, nós que somos fortes, ou seja, aqueles que estão em Cristo, devem serem fortes o bastante para suportar a provação. Os que estão em Cristo devem ser fortes o bastante para suportar os dias maus quando eles chegam. Aqueles que estão em Cristo devem ser fortes o bastante para suportar as perseguições, para suportar os dias maus. E por que Cristo permite isso? Porque a Bíblia diz que somos fortes. Aqui no mesmo Romanos, um pouco atrás, Romanos 8, diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Porque Deus permite a luta, porque Deus permite sermos perseguidos, porque Deus permite muitas vezes pessoas até que não vai com a nossa cara, que tem pessoas que me odeiam, certamente tem pessoas que te odeiam também, não vai com a sua cara. E por que Deus permite? Porque somos fortes. Agora você tem que usar essa força que te foi dada pelo poder do Espírito Santo, para que você possa, através da mesma, suportar as provações, as lutas ou as adversidades e fazer a diferença quando aqueles que são fracos, que vivem na fraqueza do mundo lá fora, o diabo usar para tentar te afrontá-lo, para tentar te incomodar. Você tem que usar essa força para suportar, não se igualando a eles, não sendo igual a eles, mas fazendo a diferença através do poder de Deus, o qual sobre a sua vida habita. Por isso que a Bíblia diz que nós somos fortes e devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, digamos que você que me ouve, você está sendo perseguido, alguém está tentando puxar teu tapete, alguém está tentando te derrubar. Você não tem que bater de frente com essa pessoa, você não tem que se justificar para A ou B, para isso ou aquilo, porque a palavra de Deus, ela diz que o justo não se justifica. O que isso significa? Que você não tem que bater de frente com ninguém, porque quando você bate de frente com alguém, você está se tornando fraco, exatamente igual aquele alguém. Mas se você é forte, se você é forte em Cristo, você tem que suportar as debilidades dos fracos, para que através do poder de Deus na sua vida, os fracos vejam esse poder em você, e através de você, esse poder possa estar neles também de igual modo. Tá, queridos? Muitas vezes a gente passa por algumas provações, a gente passa por alguns momentos, porque as lutas elas são momentâneas. E há momentos que há pessoas que até perdem a cabeça, há pessoas que pecam por conta do falar, há pessoas que agem fora das quatro linhas simplesmente porque elas saem do seu equilíbrio emocional, ela sai do seu domínio, do seu controle, acaba muitas vezes agindo de maneira equivocada, trazendo consequências sobre si mesmo, sabendo que você é forte em Cristo. E você sendo forte em Cristo, significa que você pode vencer o problema, você é mais forte que o problema. Você pode se libertar da depressão, você é mais forte que a depressão. Você pode se libertar do vício, você é mais forte que o vício. Você pode se libertar dessa angústia, você é mais forte do que a angústia. Você pode se sobressair ou vencer, ou sair vitorioso de todos esses problemas. Basta que você entenda que você é forte em Cristo Jesus e você não deve se igualar ao problema jamais. O problema que você que me ouve enfrentamos é apenas degraus que Deus permite
para nos ajudar a subir na vida, para nos tornarmos vitoriosos. As lutas, as circunstâncias, a adversidade é como um degrau. Você vai pisando no problema e o próprio Deus vai te dando impulso, te projetando para frente, para você ir crescendo, para você ir vencendo, para você ir superando no dia a dia, de maneira que cada problema que você pisar no mesmo em forma de degrau, ele vai te dar impulso, vai te projetar para frente. Você vai saindo vitorioso em cada um deles, quando você passa a entender que você é forte em Cristo Jesus. Você é maior do que tudo que você está passando. Talvez você está sendo perseguido, como falei, as pessoas elas estão tentando te trapacear. Talvez as pessoas estão tentando te prejudicar, porque eles são fracos, você é forte. Então, se você é forte, você não tem que bater de frente, você não tem que discutir, você não tem que se igualar às pessoas, porque quando você bate de frente se igualando a elas, você está declarando que você é fraco igual eles. Agora, quando você se mantém na sua posição de cristão, forte em Cristo, sem se igualar às pessoas, vai chegar um momento que eles vão acabar vendo Cristo em sua vida, porque eles vão entender que em Cristo você é forte. Então faça a diferença, seja diferente, não seja fraco, seja forte nas provações, seja forte nas adversidades, seja forte nas circunstâncias. Por que Deus permite problema? Porque no mesmo Romanos 8 diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você está passando por deserto, se as pessoas estão tentando te prejudicar, tudo isso só está cooperando para a tua vitória, só está cooperando para o teu crescimento, só está cooperando para você ser honrado, só está cooperando para que as pessoas vejam e percebam e saibam que você é forte em Cristo Jesus. Olha o que disse mais aqui. No versículo 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Veja, que as escrituras é para o nosso ensino, né? A fim de que, pela paciência, pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos a esperança em Cristo Jesus. Ou seja, precisamos ser forte, paciente, deixar ser consolado pelas escrituras, para que assim tenhamos a esperança totalmente em Cristo. E aí no versículo 5 ele disse: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de que maneira Deus torna-se glorificado na vida de alguém? Ou como Deus é glorificado na vida de alguém? Você concorda com a palavra, como disse aqui no versículo 6, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como Deus é glorificado? Quando nós concordemos com a Escritura. Porque há muitas pessoas que, embora estão na presença de Deus, mas discordam da Escritura. Há muitas pessoas que elas não concordam com a Escritura, elas discordam em vez de concordarem, porque muitas pessoas elas tornou-se desobedientes. Muitas pessoas andam na contramão da palavra, mesmo estando dentro da igreja evangélica. Muitos estão assim. E quando a pessoa anda na contramão da palavra, quando ela discorda da palavra de Deus, conforme diz aqui a Bíblia, não tem como Deus ser glorificado na vida de alguém que discorda da palavra dele. Então, o que fazer para Deus ser glorificado no teu casamento? Para ser glorificado na tua saúde, no teu trabalho, vida financeira, emocional, matrimonial, espiritual, nos teus negócios, teus sonhos, teus projetos, enfim, o que fazer para Deus ser glorificado em tudo que você deseja? Simples, concordando com a palavra. Muitas pessoas discordam, estão dentro da igreja porque não obedece. Quando não obedece, está discordando. E aí a pessoa quer ter a fé honrada. Ela quer que Deus abra a porta, ela quer que Deus faça isso, ela quer que Deus liberte, ela quer que Deus prospere, ela quer que Deus faça aquilo outro, mas ela discorda da palavra, e não há como Cristo ser glorificado na vida de alguém que está discordando da palavra dele. Pelo contrário, conforme o versículo 4 acima, a Bíblia diz que a Escritura é para o nosso ensino, para que sejamos pacientes, para que sejamos consolados pela Escritura, para que a nossa fé esteja em Jesus, para que uma vez que você concorde com a Escritura, conforme o versículo 6, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você concorda, Deus é glorificado na sua vida. Discordar e desobedecer, não tem como Deus ser glorificado na vida de alguém
que está discordando da palavra dele. Então você concorda com a palavra e Deus é glorificado na sua vida. Agora, quando alguém discorda, não tem como Deus ele ser glorificado na vida daquele alguém. Para finalizar, no versículo 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, toda alegria e paz no vosso crer. O Deus da paciência, ou seja, quando você concorda com a palavra, quando você crê na palavra, o Deus da paciência te enche de alegria e de paz. Quando você concorda com a palavra dele, Deus tem o prazer de te honrá-lo. Quando você concorda com a palavra, Deus tem o prazer de realizar teu sonho. Quando você concorda com a palavra, Deus tem o prazer de honrar a tua fé. Quando você concorda com a palavra, Deus tem o prazer de atender suas orações, fazer tudo que você almeja, que você deseja, de te abrir todas as portas. Quando você concorda com a palavra, você alcança em Deus o que você quiser. Basta que você concorde com a palavra. Se você deseja alcançar algo em Deus, se você deseja receber algo de Deus, ter resposta de Deus, começa você concordando com a palavra. Muitas pessoas discordam porque desobedecem, não consegue. Está discordando. Não terá as orações atendidas. Então, como ter as orações atendidas? Concordando com a palavra de Deus. E ele finalizou no versículo de número 13, né? Quando ele disse assim: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, eu preciso crer, conforme o versículo 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Ou seja, alguém para tornar-se cheio de Deus, cheio do poder de Deus, ou cheio do Espírito Santo, eu preciso crer totalmente em Jesus. Eu preciso crer totalmente em Cristo. Quando eu creio totalmente em Cristo, conforme diz aqui no versículo 13, se você volta um pouco atrás, você tornando-se forte, conforme o início da mensagem, você obedecendo o ensino, você sendo paciente, deixando ser consolado pelas Escrituras, você tendo Cristo, conforme aqui o versículo 5, como a sua esperança, no final do versículo 4. Agora no versículo 13 a Bíblia diz que o Deus da esperança vos encha de todo gozo, quer dizer, alegria e paz no vosso crer. Você crê e Deus ele te enche de toda alegria. Você crê e Deus ele te enche de paz. Você crê e torna-se cheio pela presença. Você crê e torna-se cheio pelo Espírito Santo. Você crê e Deus te enche com a plenitude do Espírito. Basta que você creia totalmente em Jesus Cristo. Concorde com a palavra e creia. Assim você torna-se cheio totalmente pela plenitude do Espírito Santo, como diz no final do versículo, para que sejais ricos de esperança. Quando você concorda com a palavra, torna-se rico de esperança no poder do Espírito Santo. Você concorda com a palavra através do crer. Deus ele te enche com a plenitude do Espírito. E o fato de você concordar com a palavra, você se torna rico em esperança e no poder do Espírito Santo. Então, como ser cheio, ser rico em esperança no poder do Espírito Santo? Concordando com a palavra. Quando você concorda, você torna-se rico em esperança e cheio pelo poder do Espírito. Concorde com a palavra e todas as suas orações serão atendidas a partir de hoje. Seja forte, não seja fraco, como aqueles que o diabo usa para te atormentar. Seja forte, seja corajoso, concorde com a palavra, seja rico em esperança e seja cheio do poder do Espírito de Deus. Tá bom, queridos? Faça a diferença. Seja forte, concorde com a palavra, seja rico em esperança, seja cheio do poder do Espírito Santo. Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.